Aí, sejam bem-vindos a mais uma aula. Já falei para vocês, isso não é difícil, é de física. Hoje nós vamos estudar a calorimetria, uma parte maravilhosa da física, termodinâmica, muito bacana. Calorimetria, ela estuda a transferência de uma energia para o outro em função da temperatura. Quando eu tenho dois corpos em temperatura diferente, entre eles haverá a transferência de uma energia, e essa energia é que é o calor. A gente denomina essa energia de calor unidades, joule, caloria, as mesmas unidades. Mas o importante é a gente frisar aqui para vocês que essa diferença de temperatura, o elemento temperatura é diferente do elemento calor. A temperatura é o estado de energia do corpo. Cada corpo, então, tem a sua própria temperatura, tem a sua própria energia. E uma vez em contato, então haverá a passagem de um elemento para o outro, de um corpo para o outro. Essa energia que vai passar é que a gente vai denominar calor. Então, os objetos, os corpos não possuem o calor, eles possuem a temperatura. E no contato é que haverá a presença desse elemento, essa energia denominada calor e denominada também, apelidada, vamos dizer assim, né, de uma energia em trânsito, uma energia que passa de um corpo para o outro. Então eu trouxe aqui, tem a definição aí bacana para vocês, né, que vocês encontram aí nos livros aí, a respeito do calor. Essa energia, então, que flui por diferença de temperatura. Eu coloquei dois objetos aqui, né? Vamos imaginar que esse objeto, a temperatura desse objeto A seja maior do que a temperatura desse objeto B. Então, o A está a 100 graus, o B está a 20 graus, o A tem uma temperatura maior. Então, estando a uma maior temperatura, ele vai passar uma energia para o outro, ó, né? A chamada, uma espécie de lei zero da termodinâmica, a energia passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, espontaneamente na natureza, espontaneamente. Basta que esse esteja a uma temperatura maior e que haja algum tipo de contato, direto ou indireto. Então, haverá essa passagem. Quando esse elemento está passando de um corpo para o outro, é que nós chamamos de calor. Quer dizer, esse objeto não possui o calor, ele possui a temperatura. Mas ele passou uma energia, e aí, enquanto está passando, essa energia é denominada calor. E a calorimetria, então, tem como objeto de estudo exatamente esse calor, né, que passa de um corpo para o outro. Nós podemos entender que esse processo ele vai acontecer até um determinado ponto. Esse ponto é o que nós chamamos do equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o ponto para o qual dois objetos tendem na natureza. Bom, fiz um exemplo aqui, ó, um desenho, né, onde esse primeiro corpo aqui está a uma temperatura maior que o outro. Então ele passa calor, conforme nós vimos ali, ó, ele passa uma energia para o outro. Portanto, como ele perde calor, a temperatura dele vai diminuir. E esse outro aqui, ele recebe calor, então a temperatura dele vai aumentar, né? Então nós podemos, vamos pegar aqui a mesma coisa que a gente falou o A tem a temperatura maior que o B. Esse A diminui a temperatura, o outro aumenta até que os dois atingem a mesma temperatura. Olha bem, a temperatura desse aqui diminui, desse aqui aumenta, e aí, então eles chegam a uma mesma energia interna, a mesma temperatura. Daí para frente, não vai mais passar calor de um para o outro, porque o calor só passa se um deles for maior. Se for igual, não passa mais. Esse ponto, então, nós chamamos do equilíbrio térmico dos objetos. Na natureza, tudo tende ao equilíbrio térmico. Não quer dizer que ele vai ser alcançado, mas a natureza
tende a um equilíbrio térmico. Todos os corpos que têm maior temperatura tendem a ceder calor para aqueles que têm a menor temperatura. Nós definimos, isso muito importante, esse ponto, nós definimos na física um elemento chamado capacidade térmica. Todo sistema tem a sua capacidade térmica. O que vem a ser a capacidade? É exatamente a quantidade de calor que um corpo é capaz de receber para variar a sua temperatura. Quer dizer, é a quantidade de calor por variação de temperatura. É uma propriedade, né, que depende de duas outras. Ela não depende exclusivamente do calor. Ela depende de quanto de calor o objeto vai receber por variação de temperatura, né? Por um ΔT. Eu tenho que ter uma variação de temperatura. Observem que essa capacidade térmica é inverso da variação de temperatura. Portanto, quanto maior a variação de temperatura o corpo tiver, menor é a sua capacidade térmica. E vice-versa. Quanto menor a variação de temperatura que um corpo sofrer, maior será a sua capacidade térmica. A exemplo disso, né, as águas do oceano, uma capacidade térmica gigantesca, imensa, talvez uma das maiores no nosso planeta, né, ou pelo menos entre as maiores do planeta. Essa capacidade térmica que a água tem, altíssima, então provoca uma pequena variação de temperatura dessas águas, né? Então, quanto mais alta a capacidade térmica de um corpo, menor é a sua variação de temperatura. Eu costumo, nas nossas conversas aí, dar outros exemplos, assim, do dia a dia, a panela de pedra e a panela de alumínio. A panela de pedra, você põe fogo ali, deixa na trempe a panela de pedra e ela demora muito a esquentar. Obviamente que depois de quente, depois de atingir uma alta temperatura, ela também vai diminuir muito tempo para poder perder, né, diminuir a sua temperatura. Então, a panela de pedra tem uma alta capacidade térmica. Ela é capaz de receber muito calor, variando pouco a sua temperatura. Em contrapartida, nós temos a panela de alumínio. Para fazer ali uma comida rápida, a panela de alumínio, você coloca no fogo, ela imediatamente aumenta a sua temperatura. Se você demorar um pouquinho ali, um vacilo, a panela vai queimar, porque o aumento de temperatura é grande. Geralmente esse tipo de panela, inclusive, você tem que estar colocando alguma coisa ali, um óleo, alguma coisa, para poder minimizar esse aumento rápido de temperatura que a panela de alumínio tem baixa capacidade térmica. É a diferença aí. A capacidade térmica é um dos elementos de maior importância no estudo da calorimetria, essa capacidade que o corpo tem de receber o calor, a recíproca é verdadeira, né, também de perder esse calor, ceder esse calor, em função da variação da sua temperatura. Ele está sempre amarrado à variação da temperatura, de tal maneira inversa, né? Inversa. Então, quanto maior, ó, vamos observar esse gráfico aqui, ó, quanto maior a variação de temperatura, menor a capacidade térmica. A capacidade térmica desse elemento vermelho aqui, ó, é menor. Por quê? Varia muito a temperatura para uma certa quantidade de calor. Esse em azul aqui, o gráfico em azul, ó, recebe muito calor, a temperatura varia só um pouquinho. Então, ele tem alta capacidade térmica, conforme está colocado aqui graficamente para vocês. Muito importante a gente sempre fazer um acompanhamento gráfico, um entendimento matemático dos elementos que a gente está analisando na física. Afinal de contas, na hora de calcular, na hora de perguntar quanto que é, tem que fazer a conta, tem que saber, entender o gráfico, entender a equação e utilizar de forma correta. Também deixei aqui um exemplo bacana, que é a capacidade térmica
de um copo de água e da água do mar. Capacidade térmica da água do mar, né? Capacidade térmica da água do mar é imensa, como eu já falei, mas é água, a mesma coisa que está no copo. A capacidade térmica de um copo de água, você precisa de muito menos calor para aumentar a sua temperatura, tá bom? Muito bem. Vou juntar essas duas equações aí, então, que eu tenho. A equação, né, aqui do C, capacidade térmica, eu pulei aqui de falar com vocês a respeito do calor específico. Calor específico. O calor específico é alguma coisa dependente, é um elemento, uma propriedade física, né, que depende do tipo de material. Ora, o calor específico de um elemento depende do tipo de material do qual ele é feito. Por exemplo, o ferro tem o seu calor específico. O alumínio tem o seu calor específico. Já citamos aqui um baixo calor específico. Quer dizer, para uma determinada quantidade de massa desses elementos aí, esse objeto vai ter uma capacidade térmica relativa ao material e à quantidade desse material. Então, uma barra de ferro, o calor específico do ferro é próprio para qualquer elemento constituído pelo ferro. Agora, se essa barra tem 50 gramas, 1 quilo, 2 toneladas, então ela vai aumentar a capacidade térmica desse elemento ferro. Assim, todos os outros. Eu deixei aqui a água como um elemento, talvez o mais importante no nosso planeta, né? Planeta Terra, mais uma constituição aí na superfície da Terra, uma quantidade de água aproximada de 3/4. Então, a quantidade de água do nosso planeta é muito grande, fora água de subsolo e etc. Então, a água, ela foi escolhida como elemento padrão de medida do calor específico. De tal maneira que o calor específico da água é 1. Ele foi o padrão. Em função da água, a gente determinou, vamos falar assim, o valor dos demais, né? Então, o alumínio tem um calor específico aí por volta de 0,20, né? E a água, 1. Quer dizer, o alumínio tem um calor específico 5 vezes menor, aproximadamente, que o da água. Então, eu escolhi a água como sendo o elemento padrão e os demais são descobertos, né, calculados através da comparação entre essa capacidade que a água tem, esse calor específico que a água tem e o de outros elementos. Quando eu junto, então, essas duas equações, que é do calor específico igual a massa, né? A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, mas a capacidade térmica também é a quantidade de calor por variação de temperatura. Foram as duas definições que a gente discutiu na lâmina anterior. Ó, capacidade térmica é massa vezes calor específico, mas capacidade térmica é ΔQ, ΔQ. Se esse é igual a esse é igual a esse, então eles são iguais entre si. Então eu posso pegar essa equação, ó, ΔQ sobre ΔT, que é a capacidade térmica, é igual à capacidade térmica, MC. E aí, quando eu passo ΔT para o lado de lá multiplicando, eu chego na minha equação principal da calorimetria, quantidade de calor, ΔQ, ou simplesmente Q, como nós vamos encontrar aí nos livros, nós vamos encontrar apenas o Q, mas se refere a uma quantidade de calor. Pode falar também, pode escrever ΔQ, não há nenhum problema não. É igual a massa, o produto da massa, o calor específico e a variação de temperatura. Essa equação aqui, desde muito tempo, os meninos usam muito essa equação, uma frase aí conhecida, a famosa que macete. Que macete. É a equação
a mais importante da calorimetria, né? Que surge a partir das definições e do entendimento da capacidade térmica de um corpo. Entender capacidade térmica é, ao mesmo tempo, desenvolver o estudo da calorimetria, como também os cálculos necessários aí para poder você chegar nos resultados desejados quando a gente está resolvendo um problema, tá bem? Eu separei aqui um probleminha, rapidinho, para a gente... Esse problema caiu na FUVEST. Um atleta envolve a sua perna, eu escolhi porque é uma situação corriqueira, né? Você vai jogar uma bola, um vôlei, praticar um esporte, ou fazer alguma coisa, dá uma canelada, bate em alguma coisa, pega uma bolsa de água para colocar naquele lugar ali, né? Tá com uma dorzinha, uma coisa, pega uma bolsa de água. Então, quando o atleta coloca a bolsa de água, geralmente a uma temperatura maior, mais suportável, vai passar calor para esse atleta. Quanto de calor vai passar para esse atleta? É a pergunta feita aí lá pela FUVEST. Um atleta envolve sua perna com uma bolsa de água quente, contendo 600 gramas de água a temperatura de 90 graus. Após 4 horas, ele observa que a temperatura da água é de 42 graus. A perda, o original dessa questão pergunta qual é a perda de energia da água por unidade de tempo. Quer dizer, no original, ele pergunta qual a quantidade de calor por unidade de tempo, geralmente expresso por um Q ponto. Q ponto é a quantidade por unidade de tempo. Nesse problema, eu fiz uma adaptação para a gente calcular apenas a quantidade de calor. Se eu quiser chegar no resultado original, eu divido pelo tempo que foi dado aqui para chegar na resposta do problema original. Como a nossa discussão está em torno da calorimetria, nós vamos calcular apenas a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor é o MC ΔT, é o que macete. Eu vou substituir os valores. A massa, 600 gramas. O calor específico da água é 1, foi dado aqui. Tem universidades que nem fornecem esse valor do calor específico da água, porque ele é o padrão de medida, é o 1, né? E a variação de temperatura. A variação de temperatura, eu vou escrever aqui, a gente podia já fazer o cálculo direto, mas vai de 42, perdão, agora para eu conseguir apagar esse 2 aqui, esse 8... porque o 48 já é a resposta da minha conta ali. Estou pensando tão rápido. Aqui é 42, isso, obrigado. Pagou 40. Vamos buscar o lápis aqui de novo. Isso, busquei o lápis. Menos 42. Né? Eu apaguei aqui o... Não apaguei nada. Então, essa quantidade de calor aqui, ela vai... Então, eu vou fazer a conta 48... vezes 600. Então, 0, eu gosto de fazer a conta, como eu gosto de fazer conta, 24, 28, 28.800 calorias. É o resultado desse probleminha aqui, ó. Simplesinho, ó, a massa 600, calor específico é 1 e a variação de temperatura vai de 42 até 90, né? Se eu fosse resolver o problema original, eu ia dividir por 4 horas. Então, 28.800 calorias por 4 horas estaria resolvido o problema. Não vou pegar mais o tempo de vocês. Agradeço muito. Um abraço apertado, pessoal lá do SET de Congonhas e do Colégio Batista de Ouro Branco.